Olá pessoal, tudo bem? É o Newton falando aqui. Eu queria fazer um vídeo aqui, um react de um vídeo bem legal que a gente postou, que a gente viu aí na internet, sobre um artista fazendo uma pintura utilizando um pêndulo, né? Ele amarra uma lata numa linha. Vocês vão ver o vídeo, é bem interessante. E eu queria trazer isso para o mundo da astronomia para falar o seguinte: falar sobre gravidade, especialmente sobre órbita. Falar sobre gravidade é bem difícil, explicar órbita é bem difícil. Muitas vezes a gente fica buscando palavras e tal. E esse vídeo é diferente e pode ajudar bastante a gente. A gente vai ver como que funciona, principalmente uma órbita elíptica e entender quais são as forças que estão atuando. Lembrando que tem basicamente duas forças atuando: a força gravitacional, que atrai o objeto pequeno em direção do objeto maior, e existe a força centrífuga, que é aquela força que, utilizando a força cinética, né, aquela energia potencial armazenada no movimento do objeto, faz com que o objeto tente continuar se mantendo em linha reta. Então as duas forças vão agir e vão determinar um percurso, um caminho para o objeto. Então vamos lá, eu vou rodar o vídeo e vocês façam os comentários. Então o artista está segurando uma lata de tinta, ele solta a lata e, claro, ele busca um movimento elíptico ali, ele não manda a lata exatamente no centro. Então, se eu imaginar aqui que abaixo dessa linha, numa região central, é o ponto de o centro gravitacional do movimento, a gente vê o quê? A lata ela desce com a velocidade, ganha mais velocidade, passa do centro e continua. Então eu vou tentar demonstrar aqui como que esses movimentos, quais são as forças. Ó, centrífuga tentando levar para fora, a gravitacional para dentro, a gravitacional para dentro, a centrífuga para fora. E assim o movimento vai acontecendo. Então o vídeo é bem interessante. Eu vou tentar fazer aqui para explicar um pouquinho melhor. Então tem um pêndulo aqui, um fio pendurado aqui, e eu tenho aqui marcado na parede um ponto central, acredito que vocês consigam ver. Esse ponto central equivale aí ao centro de gravidade. Seria mais ou menos como se fosse... Claro que não é igual aqui, porque nós estamos num ambiente aqui de um planeta conhecido como planeta Terra, e esse pêndulo aqui está sendo atraído para baixo, na verdade, correto? Para baixo. E o fio aqui faz a função do quê? Ele equilibra essas forças. Então se eu tiver aqui, digamos, sei lá, 50 gramas sendo puxado para baixo, o fio resiste a 50 gramas e se eu deixar parado estático aqui, ele vai ficar equilibrado, ok? Se eu levanto o fio e solto, todo mundo conhece a força da gravidade. Mas agora que veio o interessante. Eu levo isso lateralmente e eu preciso fazer um esforço. Lá no vídeo, o artista ele leva uma lata pesada. Para ele segurar um tempo, ele tem que fazer uma força. Né? Uma força que vai ser equivalente ali quase ao peso da lata, um pouco menos. Por quê? Porque o fio em cima já está suspendendo a lata. Se ele deixa ela parada aqui, ele não precisa colocar a mão, mas quando ele empurra, ele está forçando e está colocando uma energia potencial ali. Na hora que ele solta isso, eu ganho um movimento de ida e volta. Então o fio vai, ele está parado lá, ele vem, a gravidade faz esse movimento aqui. A gravidade chama o fio nessa direção aqui, ó. Na direção desse ponto, a gravidade quer que o fio fique aqui. Mas por que que o fio não vem, não desce e para aqui simplesmente? Porque não é assim que funciona, né? A gravidade, ela vai receber uma outra atuação de uma força cinética aqui, que é o que? A força centrífuga. A força centrífuga vem, apesar da gravidade estar chamando nesse ponto, a força centrífuga continua atuando. Só que o fio vai chegar uma hora que vai perder a força centrífuga, a gravidade atua, ele volta. Então eu tenho gravidade puxando para o centro, a força centrífuga continuando o movimento. E esse movimento fica aí. Se não houvessem aqui forças como a resistência do ar e a resistência da fricção do fio, né, no espaço, lá no universo, fora do ambiente daqui da Terra, no espaço o que acontece? Você não tem a fricção, você não tem o atrito. Então essas forças, elas são contínuas. Então imagina que eu sou aqui um objeto, eu sou um meteoro. Eu vou tentar fazer de uma forma diferente. Então, vamos lá, eu sou um meteoro. Meteoro não, meteoro é o efeito luminoso, sempre falo isso e eu também me confundo. Eu sou um cometa, tá? Sou aqui, sou um cometa, um asteroide. Estou viajando no espaço. Eu poderia estar fazendo isso aqui, ó. Passando perto da Terra. Longe, né? Perto no sentido astronômico, mas eu posso estar passando longe. Imaginando que isso aqui é o planeta Terra, por exemplo, ou o Sol, vamos dizer que é o Sol. Se esse cometa vem mais ou menos na direção do Sol, o que acontece? Ele é atraído. Primeiro ponto, na hora que ele é atraído, ele ganha velocidade. A atração gravitacional do Sol
faz ele aumentar a velocidade. Esse movimento fica cada vez mais forte. A energia cinética acumula. Quando ele passa perto do Sol, lógico que se ele vier em linha reta, ele crash, bate, impacta e já era. Mas se ele passa perto, ele ganha velocidade. Quando ele passar pelo Sol, ele vai fazer uma curva, vai ser atraído de volta e vai ficar fazendo esse movimento. Então imagina o cometa Halley. O que o cometa Halley faz? Em algum momento ele veio perdido no espaço, foi atraído pelo Sol, aí ele faz uma curva, o nosso planeta pode estar por aqui, nós vamos ver ele passar, aí ele ganha tanta velocidade aqui nessa, vamos colocar entre aspas, descida, tá? Claro que ele não está descendo, eu estou brincando aqui, ele está descendo, ganhando velocidade, ganha tanta velocidade que quando ele faz essa curva, ele perde essa velocidade e é estilingado de novo. Então ele viaja e ele demora 76 anos para fazer esse movimento. E o planeta Terra? Quando o planeta Terra faz? O planeta Terra, ele faz um movimento parecido, correto? Só que ele vai levar quanto tempo para fazer esse movimento aqui? 1 ano, 365 dias. Ele fica girando aqui. Então, são duas forças aí. Gravidade puxando em direção ao centro gravitacional e a força centrífuga faz isso daqui, ó. Leva o objeto para ele continuar o movimento. Só que aí a gente tem o equilíbrio, que é a força da gravidade, né? A força centrífuga tentando levar para fora, a gravidade para dentro. O equilíbrio faz o objeto permanecer numa órbita, tá? Então a órbita é mais ou menos isso. O que a gente vê nesse vídeo aí, dá para ter uma boa ideia das duas forças atuando. Achei bem interessante. Ficando por aqui, Newton, um grande abraço para vocês.